Boa noite a todos. Vamos então dar início a este webinar. Fizemos aqui uma pequena pausa, um pequeno intervalo, uma pequena, uma pequena, um pequeno tempo de espera, porque estão muita gente a entrar agora neste momento e também para começarmos, para dar também a oportunidade a todos de assistirem, pelo menos de início, ao webinar. O meu nome é Jorge Paulino, eu faço parte da MEM e, em conjunto com o Nuno, que é o meu irmão, Nuno Paulino, estamos a organizar alguns webinars. Este é o segundo webinar, ou seja, neste caso, Tecarterapia na Osteopatia. E neste webinar vamos ter então vamos ter a participação aqui do fisioterapeuta e osteopata Tiago Cunha. Ele vai falar um bocadinho sobre a tecarterapia na lombocetalgia. Depois vamos ter as osteopatas e fisioterapeutas Elizabeth Lourenço e Cristiana Duarte, vão falar sobre da condição inflamatória à condição degenerativa, a importância da tecarterapia no tratamento osteopático. E de seguida vamos ter a osteopata Sofia Queiro também a falar sobre a utilização da TACAR na esclerose múltipla e no joelho, com alguns casos práticos que irá então apresentar. Durante o webinar existe a questão do Q&A, como estão a colocar neste momento agora. Nós iremos disponibilizar, obviamente, as apresentações, iremos pedir aqui também aos oradores as apresentações e iremos divulgá-las. Iremos tentar também divulgar os vídeos, sem qualquer garantia. Nós, num webinar que fizemos há algum tempo, diria um ano passado ou 2 anos, tivemos um problema com o som e não foi possível divulgar então esse TACAR. Neste caso era TACAR terapia na estética. Mas, de qualquer forma, vamos tentar também divulgar todos os vídeos que vamos fazer. Dizia eu então que utilizem o Q&A. Q&A vocês têm na barra webinar e no Zoom para colocar questões e nós vamos tentar responder a todas as questões e se forem algumas pertinentes, iremos colocá-las durante também o webinar para os oradores, está bem? Para terminar, lembrar que na próxima semana vamos ter mais um webinar, neste caso Tecarterapia no Desporto, na próxima quarta-feira também, dia 19 de julho, às 21 horas, onde vamos falar sobre a fáscia, neste caso o fisioterapeuta Pedro Cunha, trauma inversivo do tornozelo, método térmico para acelerar a reabilitação. Neste caso vamos ter um fisioterapeuta da Globos, Lourenço Gusvardi, que trabalha na Globos, mas vai ser em português, atenção, não vai ser em inglês, vai ser em português. E finalmente, a terapia na reabilitação da LCA, ou seja, também o Pedro Pinho, o fisioterapeuta Pedro Pinho vai estar também aqui connosco. E neste webinar, neste caso o Nuno vai então moderar, vai acompanhar as questões que vão ser colocadas e colocando também aos diferentes oradores que vamos ter aqui hoje. E do meu lado agradecer a todos por estarem presentes e agradecer, obviamente, em especial aqui aos 3 fisioterapeutas que vão estar e osteopatas que vão estar aqui connosco, neste caso, neste webinar. Está bem? Nuno? Olá, boa noite ou boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer a vossa participação. Pelo menos os números estão novamente a subir bastante e já temos aqui a aproximar-se novamente dos 100 participantes. Portanto, mais uma vez, só reforçar aquilo que o Jorge disse, estejam à vontade para colocar questões. No primeiro webinar, houve pessoas que depois colocaram essa questão no final, de como é que poderiam colocar aqui questões, mas nós estamos constantemente, ou pelo menos entre palestrantes, vamos reforçando isso para vocês colocarem as perguntas aí por escrito. E depois, obviamente, que eu, neste caso, enquanto moderador deste webinar, vou obviamente, consoante o tema que o palestrante esteja a falar, vou ver se é possível interromper. Se não, no final da apresentação do orador, depois iremos colocar as questões e ele, obviamente, irá tentar responder da melhor forma. Portanto, já no último webinar frisei isso. Nós também só acrescentar aqui que não trabalhamos só com a tecarterapia, portanto, trabalhamos com tudo na área da fisioterapia. Depois também iremos enviar e-mails para todos os participantes com alguns catálogos dos nossos produtos, com preços, etc. E pronto, vou então passar a palavra aqui ao nosso amigo fisioterapeuta e osteopata Tiago Cunha, de Viseu. Tiago, estás a ouvir? Olá, boa noite. Boa noite a Tudo todos. bem, Tiago? Obrigado. Boa noite. Tudo bem, obrigado. Então, olha, Tiago, vou-te passar a palavra, porque as pessoas obviamente querem ouvir-vos falar a vocês e tirar aqui algumas dúvidas. Portanto, estás à vontade para começar.
e depois já sabes que se houver aqui algumas questões vou ter que de vez em quando te interromper o menos possível, mas pronto, se eu estiver ali inserido no raciocínio, vamos aproveitar para esclarecer logo as pessoas, está bem? Está bem. Ok, Então, obrigado. olá, boa noite a todos. Eu sou o Tiago Cunha e hoje vou falar aqui um bocadinho sobre a TECAR terapia na reabilitação de lombociatalgia. Portanto, fiz aqui uma breve descrição da anatomia do nervo ciático, portanto, como todos já à partida já saberão, deriva do plexo sacral, tem origem nos ramos anteriores do nervos espinhais, lombares inferiores e sacrais superiores. Ele contém fibras das divisões anteriores e posteriores, portanto, nervo tibial e fíbula comum, respectivamente, dos nervos espinhais. Damos-lhe o nome de nervo ciático a partir da relação anatómica que ele tem ali com o piriforme, não é? O músculo piriforme, e depois, mais distalmente, divide-se ao nível do ápice da fossa poplítea. Portanto, aqui eu recordei-me de pôr aqui um caso clínico que já acompanho há alguns anos. Portanto, agora neste momento já trabalhamos numa fase de manutenção. Pronto, normalmente este senhor chegava-me com lombociatalgia, era a queixa, portanto, o início de dor na região lombar, a região ali lombosagrada, estendia-se para a nádega e da nádega percorria depois a coxa e a perna até ao tornozelo lateral. Entretanto, portanto, ele esteve cá recentemente e eu recordei-me de tirar uma fotografia para falar um bocadinho sobre este caso em que ele tem um padrão lordótico, lombar, bastante exuberante. Portanto, ele mesmo a fazer aqui o teste de flexão de pé, portanto, nota-se que ali na região lombar ele continua com a lordose, portanto, ele não tem ali um padrão de bloqueio. Portanto, é uma pessoa que já tem os seus 70 anos, mas que pratica bastante desporto, faz hidroginástica, faz natação, faz ginásio e de vez em quando ainda faz umas corridas, poucas, mas faz. E a verdade é que, portanto, lembrei-me de falar desta patologia, porque é uma das patologias mais recorrentes no dia 2 nas nossas áreas, tanto da fisioterapia como da osteopatia. Portanto, como sabemos, a maior parte dos casos das lombociatalgias aparecem por discopatias, lesões discais, por desmetrias de membros inferiores. Estas desmetrias podem ser verdadeiras ou falsas, ou seja, fruto de uma disfunção da sacroiliaca ou encurtamentos de cadeias musculares, ou efetivamente desmetria de membros, não é? Verdadeiro, hiperlordoses, escolioses e estreitamentos do espaço entre L5 e S1. Portanto, lembrei-me de colocar aqui um pequeno excerto de um livro de osteopatia, portanto, em que fala que a dor ciática está associada a um padrão de marcha antálgico e eretora da espinha, pois o paciente tenta evitar o suporte de peso do lado afetado. Um padrão comum de disfunção somática nesses pacientes compreende a flexão sacral unilateral e flexão da quinta vértebra lombar, com rotação e inclinação para o lado doloroso, acompanhada de pontos gatilhos, portanto, do músculo piriforme, glúteo máximo e glúteo médio. Portanto, aqui as causas desta lesão, as causas osteopáticas, resumidamente,
estarão numa possível coaptação articular, produzido nas articulações interapofissárias por postura prolongada ou movimentos no limite de amplitude, pinçamento dos meniscos intervertebrais, portanto, neste caso, e na hipertensão, portanto, temos ali um pinçamento do menisco postero-inferior. No caso da flexão, temos um pinçamento do menisco antero-superior. E isto vai provocar tensão, dor e espasmo muscular em ambas as situações. Depois temos, claro, as barreiras neuromusculares, não é? Que efetivamente a hiperatividade dos motoneurónios depois vai fazer com que haja lesão de FRS ou ERS, e elas, portanto, depois ficarão bloqueadas em flexão, extensão, respectivamente, e depois temos que fazer as manobras osteopáticas para tentar, seja manipulativas ou miotensivas, para conseguir reverter este padrão lesional, tanto da parte estrutural. Mas, obviamente, estamos aqui para falar da TECAR-terapia, e a verdade é que a TECAR, apesar de eu ter há pouco tempo a TECAR, mas é verdade que a TECAR conseguiu favorecer e diminuir em tempo e número de consultas ou número de tratamentos a reabilitação deste tipo de lesão. E em que aspecto? Portanto, obviamente temos que definir isto em várias fases, não é? Cada utente vem na sua fase, cada utente tem o seu padrão de dor, cada utente tem o seu padrão lesional, portanto, pelas características da lesão e pela etiologia, a forma como surgiu, se é por hérnia, se é por má postura, se é efetivamente pelas outras características que falámos ainda há pouco. Portanto, no caso de o utente vir numa fase aguda, portanto, vamos ter que ter atenção com a TECAR, porque temos que fazê-la num modo atérmico, em que no máximo conseguimos elevar cerca de 1 grau Celsius a temperatura. Portanto, e qual é o objetivo de fazermos aqui a térmica? É, de facto, juntamente com alguns movimentos passivos, ou até miotensivos, algumas técnicas miotensivas, conseguir conferir alguma elasticidade a todos aquelas estruturas, neste caso musculares, porque nós só vamos conseguir aqui trabalhar com o atérmico, só vamos conseguir aqui trabalhar a musculatura mais superficial, portanto o grande dorsal, quadrado lombar será mais profundo, mas teremos anteriormente os músculos longuíssimo, portanto, e aí vamos conseguir aquele espasmo muscular que é conferido exatamente pela barreira, não é, neuromuscular, a defesa do próprio organismo, vamos conseguir conferir ali alguma elasticidade aos tecidos e, consequentemente, vamos depois conseguir fazer a técnica miotensiva ou até mesmo a manipulação, obviamente respeitando sempre o padrão de dor. Portanto, eu normalmente costumo usar aqui a geometria contraplanar, portanto, colocamos a espátula, por assim dizer, na parte abdominal, no caso de inicialmente estar em decúbito ventral, e depois trabalhamos inicialmente para aquecer um bocadinho na região lombar. O tempo de sessão, normalmente aqui nós usamos o capacitivo e o tempo de facto varia ali entre os 20 a 30 minutos, às vezes costumo colocar o doente em decúbito lateral e faço alguns movimentos de flexão, extensão da lombar, ao mesmo tempo que estou a fazer a TECAR. Portanto, aqui numa fase subaguda, portanto, aqui já podemos usar alguma temperatura,
Usamos a mesma geometria contraplanar, a frequência ali nos 470 kHz, o tempo de sessão, fazemos os 30 minutos e aqui sim alternamos já de capacitivo para resistivo. Portanto, eu normalmente costumo fazer capacitivo, o resistivo conseguimos atingir a parte ligamentar mais profunda e muscular, e isco também, não é? E depois volto a trabalhar capacitivo, e muitas das vezes é nesta fase que já conseguimos fazer a manipulação sacroiliaca, lombar. Portanto, aqui já conseguimos ter alguma facilidade em fazer isso sem dor. Portanto, numa fase crónica, aqui já podemos usar aqui um modo mais de hipertermia. Portanto, 4, 5 graus, e levamos aqui a 4, 5 graus, continuamos a usar a geometria contraplanar, e de facto o tempo aqui de sessão será à volta dos 30 minutos também, mas neste caso reforço o resistivo para conseguir chegar a tecidos mais profundos e conseguir de facto uma melhor mobilidade e tentar reverter o mais possível aquele padrão que vimos há pouco, aquele padrão lesional e postural, e aqueles encurtamentos ali da região nadegueira, isquiotibial. Depois, de facto, quando fazemos os exercícios neurodinâmicos, se trabalharmos bem e conseguirmos conferir ali alguma elasticidade na região lombo-sagrada, vamos conseguir depois fazer os exercícios neurodinâmicos de uma forma pronto, com maior amplitude, não é? E de facto conseguimos reduzir, e é isto que eu consegui perceber com o uso da TECAR, é que de facto conseguimos reduzir o número de tratamentos, o número de consultas, e efetivamente também dar ao doente algum alívio, e não apressarmos às vezes algumas técnicas que temos por hábito, tentar apressá-las, e a TECAR de facto consegue-nos trazer essa tranquilidade no tratamento, porque de facto conseguimos depois fazer a manipulação com menos dor, com maior conforto para o doente. Portanto, basicamente acho que é isto, acho que me falta, daquilo que eu tinha pensado falar, acho que não me falta aqui nada. Queria agradecer pela participação de todos. Tiago, se não te importas, desculpa interromper, falamos há uns dias sobre isso, se não te importavas, ia-te só perguntar, dar aqui mais um testemunho, entre aspas, relativamente à formação que organizamos aí com a tua ajuda, e volto a agradecer à formação que organizamos aí em Viseu, e na altura, pronto, fomos com os nossos formadores, com o Marco Santos e com o Carlos Banza, e tu na altura queixavas-te, e já agora a esposa do Tiago também é fisioterapeuta osteopata, e embora a gente saiba que em casa de ferreiros, espetos de pau, pronto, é um bocadinho mais difícil, mas já tinhas feito alguns tratamentos. Na altura queixavas-te que ou levantaste do banco rodado, não é? Ou levantaste na rotação interna, tinhas bastante dor, desconfiavas ali da zona do piramidal, do pessoas, e o Marco na altura fez ali um tratamento bastante curto, ali cerca de 6 minutos. Já agora, se quiseres só descrever um bocadinho no que é que consistiu o tratamento e como é que resultou em ti, agradecia também esse testemunho, está bem? Com certeza. Na altura eu tinha uma dor, era quando estava a trabalhar, efetivamente, quando fazia uma rotação interna do fémur, portanto, quando rodava, quando ia a seguir do banco, fazia essa rotação e sentia aqui uma dor na região anterior da anca. Depois, na altura o Marco, foi o Marco, não foi? Foi o Marco, sim, sim. Foi o Marco, começou aqui a avaliar, começou a fazer TECAR inicialmente, e depois com a TECAR
começou aqui a tentar à procura de alguns triggers e de facto encontrou o ilíaco, não foi o Pessoas, foi ali. piriforme, não foi o piriforme, foi Não, ilíaco, pessoas, depois aqui na região anterior da cabeça também, aqui da cabeça de fêmur, à palpação notava-se aqui inclusivamente algum edema, portanto algum inchaço. E é verdade que depois, sei lá, de 7 minutos dele estar a fazer, ele fez capacitivo inicialmente, depois Ele fez fez 2, 3 minutos de capacitivo exatos para relaxar a exatamente parte muscular, para os depois conseguir triggers, identificar o trigger, e depois fez resistivo. Quando fez capacitivo, eu recordo-me bem disso, né? Mas estava também, obviamente, aqui a querer que tu desses esse testemunho, mas sei que ele fez de capacitivo cerca de 2, 3 minutos com uma frequência de 700 capas, um pouco mais intermédio em termos de profundidade, para relaxar ali a parte muscular, e para depois identificar o trigger, e depois fez de resistivo com a blade dos trigger points, fixou lá e fez resistivo já com uma frequência mais baixa, 470, para ir mais à profundidade. Eu recordo-me que depois também te associou com algum movimento, certo? Pronto. E pronto, e depois quando tu levantaste da Marquesa, após aqueles 6, 7 minutos de tratamento, acho que fizeste eu ali vinha os a testes. claudicar, eu na altura, nesse dia, até vinha a claudicar, porque de facto tinha bastante dor, já Pois. andava assim há uns dias. E por acaso, pronto, foi quando eu me expus também e o Marco aproveitou-se. Exato. E, Mas, e é verdade que saí de lá, aliás, até fiz já alguns exercícios em apoio unipodal, nomeadamente saltos laterais e anterior, posteriores, e é verdade que saí de lá com zero dor, exato. e andei assim bastante tempo. Foi curioso que resultou mesmo e acho que foi isso que também que influenciou Convenceu, a ajudou minha, a convencer a minha decisão. para Sim, comprares um Tecar, exato. Nada como sentirmos em nós próprios, não é? Para testemunharmos. Obviamente que vocês também podem testemunhar através dos vossos pacientes, mas nada como sentirmos na pele para ser mais influente, não é? Ok, Tiago, olha, portanto, não tenho aqui perguntas diretas relativamente à tua apresentação, aqui à questão que abordaste. Portanto, vais-te manter aqui connosco, não é? A continuar a assistir. Entretanto, vou passar então a palavra à tua colega, mas vou só reforçar aqui, porque entretanto também já temos mais pessoas aqui a assistir ao webinar. Volto a reforçar que estão à vontade para colocar questões. Tem um campo em baixo que diz Q&A, portanto, Questions and Answers, onde vocês podem colocar questões. Nós vamos tentar colocar as questões ao palestrante mais na parte final da apresentação dele, mas pronto, se for pertinente, obviamente iremos interrompê-lo e colocar logo as questões. Portanto, estejam à vontade para colocar as questões por escrito, ok? Estamos cá para ajudar a responder e a melhorar aí os vossos skills com a Tecar, ok? Tiago, agradeço a tua participação, vais continuar aqui connosco e vou passar a palavra à colega. Está bem? com certeza, muito obrigado. Ok. Olá, Elizabeth, boa noite, bem-vinda, acabadinha de chegar, não é? O trabalho assim o exige. Passo a apresentar então aqui a Elizabeth. A Elizabeth é licenciada em Fisioterapia pelo CESPO, osteopata DO pela Escola de Osteopatia de Madrid, é também osteopata na Casa de Saúde de São Mateus, no hospital, tanto na parte dos adultos como pediatria, e é também professora assistente na Escola Superior de Saúde do Norte, da Cruz Vermelha. Portanto, a Elizabeth tem aqui alguns temas para abordar. Jorge, penso que vais ser tu que vais correr aí a apresentação da Elizabeth, certo? Portanto, Certo. Basicamente é para depois podermos tentar ouvir o som de alguns vídeos que temos aqui, mas pronto, vamos passando e vamos depois ver se funciona, está bem? a Elizabeth sempre que necessitar, é só dizer para passar, obviamente, e vamos passando, está bem? Elizabeth, Obrigada. força! Obrigada pela vossa colaboração. Então,
Boa noite a todos. Queria desde já agradecer o convite da vossa parte para esta partilha de conhecimento entre todos nós. Acho que é muito bom que entre profissionais se tente realmente a partilha de conhecimento e de novas estratégias e de novas ferramentas que nos possam ajudar na nossa prática clínica e que nos conduzam cada vez mais ao sucesso do tratamento. Depois, gostaria também de agradecer, obviamente, a todos aqueles que estão presentes neste webinar e espero que seja efetivamente um conteúdo de interesse e que efetivamente seja tão relevante a introdução da tecarterapia na prática da osteopatia, tal qual como foi para a minha prática clínica e para a prática da minha colega de equipa, portanto, a Cristiana Duarte, que não pode, infelizmente, estar hoje por motivos pessoais, mas que também colabora comigo em termos clínicos e que também partilha desta mesma opinião face aos resultados da tecarterapia e face à importância da tecarterapia como coadjuvante no tratamento osteopático. Portanto, apesar dela não estar, vou apresentar casos que são efetivamente de tratamento, portanto, são de tratamento conjunto meus e casos da colega, portanto, é feito também o seguimento pela colega. Bom, entretanto, pedi então para colocarem na minha apresentação, se fizerem o favor. Aguardamos só um bocadinho. Elizabeth, já está. Estamos no segundo slide. Eu penso que estão a ver também. Na minha não está atualizada, ok. Agora sim, agora atualizou, ok. Então pronto, agora sim temos o menu de hoje, basicamente para o jantar, para quem já jantou, não é? Como não dizia, isto é chegar e andar. Então, o menu de hoje será patologia inflamatória e falar sobre patologia degenerativa, aqui em particular os casos de osteoporose, na patologia inflamatória, particularmente casos de tendinopatia, quiste Becker e ruptura muscular, bem como epicondilite. Depois gostava também de vos apresentar alguns casos clínicos, bem como testemunhos de alguns pacientes que, de certa forma, nos dão o feedback sobre aquele que é o resultado da tecarterapia. Bem, quem partilha conhecimento, mais conhecimento terá. É assim sempre que eu espero sair de cada formação ou sair de cada webinar, quer sendo participante, quer sendo oradora, portanto, é para isso que estamos aqui e foi assim que aconteceu, quando partilharam conhecimento comigo sobre a tecarterapia. O facto de ter acesso a esta partilha permitiu, desde há 7 anos, que melhorasse consideravelmente os resultados que tenho com a prática da profissão que me apaixona enquanto osteopata e que tento melhorar, obviamente, a cada dia e, portanto, considero que a tecarterapia é, sem dúvida, uma ferramenta ou uma boa ferramenta coadjuvante da nossa terapêutica manual. Bom, inflamação. Então, vamos pensar, no fundo, naquilo que é uma definição de inflamação. No fundo, a inflamação é uma reação complexa a vários agentes nocivos, como micro-organismos ou células danificadas, geralmente necróticas, que consiste de respostas vasculares, imigração e ativação de leucócitos e reações sistémicas. Portanto, isto será, digamos assim, de base, o que será um estado inflamatório. Portanto, teremos, obviamente, uma reação tecidual, que será dependente de fatores ligados ao agente agressor, ao hospedeiro e ao local agredido. Portanto, o objetivo, claramente, quando nós estamos perante patologia inflamatória, será destruir, diluir ou bloquear o agente agressor, levando assim à reconstituição do tecido lesado ou mesmo a sua cicatrização. E sabemos, obviamente, de antemão, que podemos encontrar inflamações em estado agudo ou inflamações que já ultrapassaram este estado de agudização e entraram num estado de cronicidade. E, portanto, o nosso tipo de tratamento, obviamente, será diferente. Depois, relativamente aqui ao estado inflamatório, escolhi apenas um dos temas, aquele que mais comumente nos aparece na prática clínica de entre todos, os que aqui apresento em casos clínicos, portanto, a tendinopatia, ou as tendinites, as tenossinobites. Bom, parece-me que a literatura refere os quadros de tendinopatia como o nome mais correto para descrever todas estas
este tipo de patologia, ainda assim sabemos que existe uma certa controvérsia na literatura face à descrição. Bom, elas podem ser efetivamente de causa intrínseca ou de causa extrínseca. Intrinsecamente falamos de alterações genéticas, diferenças anatómicas ou alterações de postura que podem efetivamente conduzir a este tipo de patologia. Extrinsecamente temos dois grandes motivos: o movimento repetido e as cargas intensas. Não são os únicos, são, digamos assim, os principais. Posto isto, aqui agora uma pequena abordagem sobre a patologia degenerativa, que obviamente também é bem conhecida de todos nós. Portanto, quando nos referimos à patologia degenerativa, e pensando também um pouco na definição, podemos avançar. As patologias degenerativas, portanto, elas estão ou podem estar presentes em vários quadros clínicos, não são apenas alocadas, digamos assim, ao espaço da coluna vertebral. Sabemos que muitas outras articulações sofrem de patologia degenerativa e, portanto, essa também foi um bocadinho a ideia, ou seja, trazemos aqui um conjunto, ou melhor, determinadas patologias em que temos um quadro degenerativo associado a um quadro patológico e percebermos, enquanto osteopatas, de que ferramentas é que nós podemos munir, incluindo, obviamente, a tecarterapia, para que possamos ter os melhores resultados possíveis com estes quadros que muitas vezes se tornam complexos, porque muitas vezes tratar articulações periféricas e articulações intermédias, como é o caso do joelho, são realmente articulações de uma complexidade grande quando se junta um quadro inflamatório e um quadro degenerativo, visto que, como costumamos dizer na nossa prática clínica, a dor do joelho nunca é do joelho. Portanto, mas efetivamente, se nós temos uma degeneração ao nível da cartilagem ou de um outro qualquer tecido, efetivamente isso também vai ter que ser tratado. E por isso, logicamente, nós podemos ser muito conhecedores, enquanto osteopatas, de toda a inervação, de toda a vascularização e, portanto, poderemos ser altamente competentes relativamente ao tratamento do esclerótomo, do viscerotoma, do dermatoma associado, mas a verdade é que toda esta visão muito global do utente, logicamente, é importantíssima, mas a verdade é que quando nós temos patologia degenerativa, aquilo que se encontra in loco é, obviamente, também de extrema importância. E é aqui que a tecarterapia, sem dúvida, nos dá uma ajuda preciosa, porque, obviamente, se eu tenho um processo artrósico, eu preciso de uma melhor vascularização. Faz sentido, obviamente, melhorar a hemodinâmica visceral nos pontos que tiverem que ser melhorados. Faz sentido, obviamente, ter uma abordagem global, mas faz sentido ter algo in loco que me possa melhorar a vascularização de uma forma mais rápida e provavelmente uma forma mais efetiva, pelo menos assim nos dizem os resultados clínicos. Obviamente que, se calhar, em termos científicos, ainda estamos um bocadinho aquém, quando digo aquém, relativamente a estudos com alta qualidade para comprovar tudo isto, mas, obviamente, aqui estamos claramente a falar de resultados clínicos. Portanto, sabemos todos nós que a degeneração compreende um desgaste e pode comprometer a mobilidade, a integridade das estruturas nervosas circundantes e, portanto, o nosso objetivo principal é restituir mobilidade e, num sentido mais amplo, a qualidade de vida do utente. E, por isso mesmo, vamos avançar para os nossos casos clínicos e para os testemunhos, que espero que sirvam assim de um bom resumo para aquilo que vos queria trazer hoje. Então, obviamente, estes casos clínicos não têm idades fictícias, mas têm nomes fictícios. Começo por falar do Sr. Manuel Pereira. O Sr. Manuel Pereira chega-nos à consulta com uma dor na região do epicôndilo direito, portanto, uma epicondilite e uma epicondilalgia, limitação da mobilidade, da extensão e pronospinação do antebraço. Tinha dor nos movimentos de extensão, rigidez, a extensão do punho em particular, rigidez na face centro-interna do antebraço, dor cervical com moderada redução do espaço interdiscal de C5, C6 e C6, C7, portanto este até parece que era de livro, mas efetivamente é aquilo que nos mostra o exame, e digo livro porque teríamos aqui o esclerotoma do epicôndilo e, portanto, obviamente seria ouro sobre azul para tratarmos sob o ponto de vista osteopático, e obviamente que esse tratamento foi feito, mas claro que associamos a tecarterapia e permitiu claramente acelerar os resultados propostos para este utente.
Depois, o utente falava-nos também numa noção de rigidez e de uma limitação da amplitude da rotação cervical, ele próprio tinha essa noção, e encontramos, ao nível visceral, hipertonia diafragmática. Relativamente à parametrização para este caso, numa fase inicial escolhemos como um modo atérmico, e numa fase secundária ou numa segunda fase do tratamento usamos um modo térmico. Ainda assim, um modo térmico próximo do atérmico. Depois, em termos de frequência, numa fase inicial, começamos por usar uma frequência de 1000 Hz, ou seja, com o intuito de promover uma melhor vascularização, mas também de drenar qualquer tipo de edema que pudesse estar associado a esta condição dos tecidos inflamatória. E numa segunda fase começamos por utilizar frequências de 470 Hz e ainda numa terceira fase frequências de 400 Hz. Portanto, 470 na região do antebraço e 400 na região em específico do epicôndilo. Relativamente aos tempos de sessão, o utente realizava sessões, obviamente, de osteopatia, não conjuntas com sessões de tecarterapia e, portanto, as sessões de tecarterapia foram realizadas com um tempo estimado de 30 minutos, em que era realizado o modo capacitivo, resistivo e, no final, normalmente terminávamos o tratamento novamente com o modo capacitivo, parametrizando a frequência para os 1000 Hz ou os 700, já numa fase mais terminal do tratamento, em que o paciente já se encontrava com menos edema, com menos rigidez e com mais mobilidade. Agora passo a deixar-vos o testemunho do Sr. Manuel Pereira, que nos fala um pouco de como correu o seu tratamento e o que ele sentiu. Penso que ainda não está a ser. Não estamos a conseguir ainda ouvir o som, estamos a tentar já resolver aqui a situação para conseguirmos ouvir aqui o testemunho. O meu colega está já a tratar disso. Não estão a ouvir o som, Elizabeth? Não. Eu pensei que fosse apenas no meu e por isso é que não referi, mas efetivamente ainda não está a passar o som. Bom, espero que passe, porque o Sr. Manuel tem efetivamente boas coisas para nos dizer. Exato. Creio que sim, agora é só colocar mais volume. Então vou colocar de início também. Obrigada. Infelizmente não dava para muito volume, mas vamos começar então, está bem? Desculpa, Sim, vamos começar. aí em casa, se não ouvirem bem, já está a passar o som, mas se não ouvirem bem, tentem aumentar um pouco o volume, certo? Gostaria de perguntar, em 2016, quais eram os principais sintomas que tinham nível do cabelo direito? Bom dia. Os sintomas que eu tinha do cabelo direito era uma rigidez muscular no antebraço, em que quando fazíamos o esticar o braço, tinha bastante dor. Portanto, começou por a fisioterapia para que pudesse melhorar. No caso, o Sr. Manuel, realizando-se um tratamento, portanto, dentro da vertente da fisioterapia e osteopatia, com a tecarterapia associada, considerou que o tratamento teve um resultado rápido para aquilo que pretendia, um resultado lento, ou o que considerou, em termos de tempo, como é que considerou o resultado que teve? Eu consegui muito bom resultado, dado os sintomas que eu tinha, e depois da recuperação, acho que foi logo uma novidade, porque
sentia bastante dor e através uns 3, 4 meses fiquei bem. Portanto, considero que foi bastante bom e com alguma rapidez a recuperação. No caso, Sr. Manuel, depois da recuperação em 2016, então com este período de 3 a 4 meses, sensivelmente, passou a fazer todas as suas tarefas sem qualquer tipo de dor? Todas as atividades normais que fazia e continuei a fazer e a dor não se passou até hoje, não mais tipo uma tendinite. Muito bem, portanto, estamos em 2023 e não houve síndromes no seu caso, até ao momento. Muito bem. Esperemos que assim continue. Muito obrigada pelo seu testemunho. Um ótimo dia. Bom, todos nós sabemos que, tipicamente, as epicondilites são difíceis muitas vezes na abordagem e muito fáceis de recidivar. Portanto, creio que é um excelente resultado aquele que este paciente nos traz e digo isto acima de tudo por ele, ou seja, é muito motivador para nós enquanto profissionais perceber que conseguimos analisar a nossa energia para a realização de tratamentos que não só nos trazem um resultado a curto prazo, mas sim a médio e, no caso, a longo prazo, porque de 2016 até agora, portanto, já poderemos dizer, no caso de uma epicondilite, a longo prazo. Depois, gostava também de vos deixar aqui o caso da Dona Maria Celeste, 65 anos, uma paciente com uma dor na região anterointerna do joelho, com limitação da mobilidade em todos os planos de movimento. Aliás, a descrição da senhora era mesmo que simplesmente não conseguia mexer o seu joelho. Incapacidade total e funcional para as atividades de vida diária e associa-se também uma dor lombar moderada e localizada, no entanto, sem sintomas associados de radiculopatia, muito embora a seu ataque nos mostrasse sinais e possibilidade de efetivamente essa dor acontecer, mas na altura em que nos chega ao tratamento não estava com sintomas de radiculopatia associada. E, portanto, logicamente haveria que abordar este joelho, portanto, na lógica da osteopatia, numa prática global, mas também, como dizia há pouco, in loco, até porque, como nós sabemos, a articulação do joelho é daquelas que muitas vezes nos dá uma luta que nem sempre ganhamos, porque é uma articulação um bocadinho difícil, digamos assim, até mesmo por apresentar muitos sintomas que, basicamente, é daquelas articulações que gostam muito daquilo que é do alheio e, portanto... nem sempre fica apenas com aquilo que é dela e reporta muitos sintomas de outras zonas e de outras regiões do corpo, particularmente a coluna lombar, e lógico que o tratamento da coluna lombar fez parte integrante deste caso, mas gostava de partilhar convosco, não sei se podem passar para a parte da imagiologia, que tendencialmente estamos habituados a ver efetivamente estas dores de joelho muito associadas a quadros de radiculopatias e, como disse, ela não tinha essa sintomatologia ativa, embora, como podemos ver aqui pelo ataque lombar, era possível que sim, que acontecesse, mas ainda assim, portanto, não tinha ao momento e também não tem propriamente um ataque lombar daquelas que efetivamente se remetem para a cirurgia de primeira porque, ok, temos herniações discais de base larga ou com compromisso radicular mais severo. Portanto, quero eu com isto dizer que esta dor no joelho poderia ter influência da coluna lombar, pois certamente que sim, foi tratada, mas não era influência única. Portanto, tínhamos, como podemos ver aqui na radiografia da esquerda, osteoporose, sinais de uma gonartrose bilateral mais pronunciada à direita e podemos passar para complementar os exames complementares de diagnóstico. Foi pedida também esta ecografia que nos mostra um pequeno derrame articular, um quisto de Becker com 30 por 10 milímetros, presença de alterações degenerativas, em particular no compartimento interno, com discreta labiação osteofitária marginal, e, portanto, como a ecografia não é o exame de eleição para testar menisco, foi pedida uma ressonância
para que se pudesse aferir sobre o estado do menisco e percebeu-se que o menisco interno se encontrava com uma ruptura horizontal na ponta posterior e a ressonância confere também um discreto derrame articular com ligeiras alterações degenerativas compartimentais. Portanto, dizer que com este quadro, efetivamente, e já vão perceber pelo descritivo da senhora, é verdade que a abordagem enquanto osteopatas nos traz muito de positivo, mas também é verdade que com uma ruptura do menisco interno e que com um derrame articular e com um quisto de Becker teríamos efetivamente ali, como disse, em loco condições para tratar e que nos trazem um grande desafio para o tratamento e efetivamente a tecarterapia é capaz de nos auxiliar de uma forma excepcional neste tipo de tratamento. A considerar que esta utente também nos apresenta uma densitometria óssea em que, curiosamente, está completamente limpa, ou seja, sem qualquer grau de osteopenia ou de osteoporose, quer ao nível da lombar, quer ao nível do colo do fémur. O que também seria, eventualmente, pouco expectável por este quadro degenerativo, mas lá está, muitas vezes apanhamos estas situações muito, muito localizadas. Bom, em termos de, e aqui ao lado também temos a medicação que a paciente realizou, no caso, começou a ida à reumatologia, já depois de iniciar o tratamento connosco. O reumatologista concordou com toda a abordagem que estava a ser feita, aconselhou inclusive a continuidade da abordagem e recomendou o uso do lepicortinol para o controlo do estado inflamatório a longo prazo, tendo em conta a condição clínica, recomendou o ótimos para suplementar e, entretanto, pediu para reavaliar numa segunda vez e na reavaliação deu alta clínica, dizendo efetivamente que o resultado teria sido muito bom e, portanto, para a paciente se manter e realizar um trabalho de manutenção junto de nós osteopatas, o que para nós é sem dúvida um agrado podermos colaborar quer com as equipas médicas, quer com estes pacientes e principalmente com os pacientes na obtenção de resultados que sem dúvida nos deixam satisfeitos, porque na verdade quando decidimos investir na formação de tecarterapia e quando decidimos investir também num aparelho de tecarterapia, obviamente que isso tem custos de tempo e tem custos económicos, mas efetivamente quando pensamos naquilo que nós trazemos aos nossos pacientes, tal qual como o custo da nossa formação enquanto osteopatas parece ficar diluído, eu diria o mesmo relativamente à tecarterapia, ou seja, efetivamente há custos que valem a pena e para mim este é um deles. Bom, aquilo que queria dizer em termos de parametrização é que utilizamos numa fase inicial apenas o modo capacitivo, trabalhamos a 1000 Hz e com insistência em particular na região para o quisto de Becker, na intenção, efetivamente, de primeiro, ou numa primeira fase, controlar o estado inflamatório. Seguidamente, parametrizamos com frequências de 470 e começamos a usar inicialmente a térmico, depois térmico, e neste caso, em particular, já só quando tínhamos o edema completamente controlado e a toma de lepicortinol associada, é que entramos no modo hipertérmico. Ainda assim, sem exageros e, claro, acompanhando sempre aquela que iria sendo a resposta ao paciente, ao nível da observação dos tecidos e percebendo qual é que era a reação e também pela parametrização da perimetria, que também nos foi dando informação sobre o estado do edema e, claro, obviamente a descrição clínica da utente, que agora vos deixo aqui em resumo após a alta. Então, foi... Peço desculpa. Ora, então a Dona Maria está aqui connosco hoje para nos contar um pouco da sua história e um pouco daquela que foi a sua recuperação connosco, uma recuperação que foi feita com tratamento de osteopatia, tendo como coadjuvante o tratamento da tecarterapia.
No caso, a Dona Maria chegou-nos à consulta com um problema ao nível do joelho, que já não irá contar, ao nível do joelho esquerdo, é com praticamente, digamos, um pequeno derrame articular subquadricipital, um quisto de Becker e também a presença de alterações degenerativas, em particular no compartimento femoral-tibial interno, com uma discreta labiação osteofetária marginal. Portanto, depois do estudo ecográfico, foi também pedido um estudo por ressonância, em que se verificou um derrame articular, alterações degenerativas tricompartimentais e um menisco interno com ruptura horizontal da ponta posterior. Bom, posto isto, pedi agora à Dona Maria que partilhasse connosco qual a sua atividade profissional, Dona Maria. Minha atividade profissional é trabalho na agricultura. E agora também tenho uma profissão que trabalho de ajudante nas feiras, e dessas caminhas para carregar e descarregar. Muito bem, portanto realiza alguns esforços. Sim, bastante esforço. Bastante esforço. E sempre realizou ao longo da sua vida? Ao longo da minha vida, sempre, tanto na agricultura, quando carregar cestos, fazer lagagem, e toda a vida uma vida. Entretanto, Dona Maria, surge esta lesão do seu joelho em março. Quer-nos contar como é que começou a lesão do joelho? O que é que começou a sentir? Começou uma lesão do joelho. E para casa já no dia político. Cheguei, mas fui. Cheguei a casa já no dia. A partir daí eu fiquei completamente imobilizada no joelho. Então depois, pensando eu que no passado comecei a criar uma grande família, ela fez alguns compromissos que eu não conseguia tomar. Não fazia mal à escola, e não tirar com a vida, sempre tirar com a vida. Então, a partir daí, eu com 30 anos, eu fui fazê-los, a partir das alturas em que eu fiz, é que eu vim este ano. Para fazer a vida. E eu fiz primeiro, exatamente, sem ter nada. Está a ter tanta coisa. Então, conte-nos, por favor, quais eram os sintomas que sentia no seu joelho ao início. Portanto, já nos contou que tinha dor. Tinha uma dor muito grande. Inchou muito. E tinha conseguia descansar, não conseguia dormir, Dona Maria. E no caso de quanto tempo é que, portanto, esteve ausente do seu trabalho, não é? Pelo risco e pela condição? estive ausente do meu trabalho desde março de 2018. Ok. Portanto, não conseguia mesmo trabalhar naquela... Fui recuperando, mas mesmo assim eu não conseguia trabalhar ainda e deixei de estar até recuperar. Pode, por favor, classificar-nos qual era a sua dor na fase inicial, de 0 a 10, sendo que 0 seria não ter dor nenhuma e 10 seria ter uma dor máxima e incapacitante. Atualmente, Dona Maria, parou então o trabalho até há 15 dias atrás, terminou o seu trabalho há 15 dias, e gostava que nos contasse se tem alguma limitação no trabalho ou se ao momento faz tudo, o seu dia-a-dia normal, qual é o ponto de situação? O meu ponto de situação na agricultura, eu já faço normalmente, mas no meu trabalho não sei, para subir as coisas. Eu ainda fui com o joelho esquerdo, com a perna esquerda para trás, e sempre não apoiar tanto. Mas é que sei, eu tenho ainda não tenho confiança completamente. Não é? Tenho medo de ir, ainda estou confiante. De 0 a 10, Dona Maria, atualmente, em quanto é que classifica a sua dor? Ainda existe alguma dor? Qual é o ponto de situação? Já não existe dor, 0 a 10 a 0. Ok? E, portanto, considera então que a sua melhoria
se mantém durante estes 15 dias de trabalho, não recebemos. E sem qualquer tipo de qualquer. O seu joelho tem vindo a inchar? Não. Portanto, não tem havido sintomas. A Dona Maria era um utente que nos contava também no início da sua consulta que gostava de, fruto também das suas atividades profissionais, gostava de fazer um pouco de caminhada ao ar livre. E é com muita satisfação que hoje soube que a Dona Maria, no último tratamento, foi embora para a sua casa, que fica a cerca de 2-3 quilómetros daqui, a pé. E foi a pé para a opção. Minha irmã também vai ficar lá dentro dele. E disse que vinha buscar, mas não por opção, fui a pé. E cheguei lá linda. Muito bem, Dona Maria, ficamos muito felizes com a sua recuperação. Muito obrigada pelo seu testemunho. Bem, algumas pessoas estão aqui a queixar-se da questão do som. Nós depois no vídeo final que iremos depois divulgar, vamos colocar o som como deve ser. Por isso, se quiserem ouvir mais tarde, nós depois iremos colocar o vídeo como deve ser, está bem? Obrigada. Também dizer-vos que se por acaso tiverem alguma dúvida, uma vez que vai haver um espaço para questões, também poderei esclarecer naquilo que concerne à minha parte e relativamente à temática do vídeo. Bom, gostava também de vos deixar com este caso da Dona Fátima Lopes, de 48 anos, que nos apresentava uma dor na região anterolateral do ombro, com limitação da mobilidade em todos os planos de movimento, incapacidade funcional total para as atividades de vida diária, no caso era cuidadora da sua mãe, perturbação do sono, incapacidade de dormir sobre o ombro, dor e rigidez cervical com limitação das rotações estimada entre os 25 e os 30 graus, espondilose circunscrita à plataforma de C5, escoliose e como sintomas viscerais, azia e refluxo gastroesofágico. Mais uma vez, obviamente que foi feita toda a abordagem osteopática em associação com a tecarterapia, portanto, passo a citar maioritariamente a parametrização da tecarterapia, portanto, neste utente utilizamos numa primeira fase, portanto, capacitivo, resistivo e terminávamos com capacitivo. O capacitivo, na primeira fase, foi parametrizado a 700 Hz, ou seja, tínhamos aqui um quadro entre o inflamatório e o degenerativo, portanto, optamos por uma parametrização de 700 Hz e num modo térmico mais baixo e íamos subindo gradualmente consoante a tolerância e a especificidade do caso e também consoante o desenrolar do caso. Depois, relativamente ao modo resistivo, parametrizamos com 470 em termos de frequência e de forma térmica. Da mesma forma, iríamos sempre de acordo com aquilo que era a evolução do quadro do utente. E finalizávamos com um modo capacitivo, não em atérmico, mas perto do atérmico, ou seja, num térmico baixo, e com uma frequência de 1000 Hz. Bom, isto porque esta paciente, podemos passar, por favor, tinha também aqui uma tenossinovite associada, como podemos ver por este registro ecográfico, ou seja, tendinose do subescapular e do supraespinhoso com calcificações milimétricas de ambos estes tendões, a longa porção do bíceps, portanto, com derrame na bainha em relação com tenossinovite, e depois os planos musculares livres. Portanto, o que acontecia é que, mais uma vez, tínhamos que equilibrar a abordagem entre aquilo que era degenerativo e aquilo que era pertencente a um quadro inflamatório. Foi isso mesmo que fizemos e passo agora a deixar algumas imagens relativas ao início e ao final do tratamento. Peço desculpa porque quem tinha o início do tratamento do antes era a minha colega e conseguia-se verificar melhor porque estava o filme todo seguido. Ainda assim, tentei deixar-vos aqui as imagens para perceber a limitação na flexão do membro superior. E, obviamente, percebemos que aqui não temos só, obviamente, a influência do glenomeral. Reparem que a limitação é muito já num terceiro nível, portanto, acima dos 120 graus, e, obviamente, aqui
Temos claramente limitação da coluna torácica e da acromioclavicular, e por isso, obviamente, foram abordagens realizadas, mas sendo que a tecarterapia também é seguramente uma mais-valia no tratamento das distensões acromioclaviculares e dos estados degenerativos acromioclaviculares, que muitas vezes nos dão este aspecto da mobilidade do ombro. Relativamente à coluna cervical, tínhamos inclinações compensadas, mas ok, com algum movimento, rotações claramente um bocadinho mais limitadas. E aqui não deixa perceber propriamente pelo cabelo, mas a utente na flexão usava sempre a anterioridade cervical para compensar. Peço desculpa pela filmagem, porque na verdade não tenho jeito absolutamente nenhum para esta tarefa. Aqui a paciente está a dizer-nos quais eram os principais pontos de dor. Ela referia não só como principais pontos de dor, mas sinto um cansaço grande nos braços. Isto porque, apesar desta paciente ter o braço direito mais afetado, ela também tinha afetação do braço esquerdo com o mesmo tipo de situações em ecografia, situações clínicas. E este é o último vídeo da paciente, aqui já mais direitinho, portanto já me portei muito melhor. Continuo sem jeito para fotógrafa, mas já dá para perceber um bocadinho melhor. Estes movimentos, movimento mão-cabeça e movimento mão-costas, é claramente um movimento que devemos testar, em particular se temos gleno e acromioclavicular afetada. Não foram nestes vídeos testados, foram testados no primeiro vídeo, ao qual ontem, portanto, como não consegui ter acesso, não apresento aqui, mas posso dizer-vos que tinha mais limitação, em particular no trazer a mão atrás das costas, era aquilo que a paciente tinha, o movimento em que a paciente tinha mais limitação, e como nós percebemos neste vídeo, ainda nem sequer está completamente igual à direita e à esquerda. Como eu dizia, a direita estava o lado direito mais afetado e, portanto, ainda se nota aqui uma ligeira limitação no braço direito, a quando da rotação interna, portanto, a quando do trazer a mão atrás das costas. E, posto isto, penso que partimos para um outro caso, o caso do Sr. Horácio Gaspar, de 63 anos, que nos vem à consulta, é camionista de profissão, e que foi tão decidido a ir para a profissão como a dizer-nos, bem, eu fiz isto a minha vida toda, portanto, lamento, mas eu não vou parar, mesmo que vocês queiram que eu pare. Mesmo que tenha uma ruptura muscular de 12 cm de extensão longitudinal e 7 mm de diâmetro em profundidade, eu faço tensões de não colocar baixa, porque o meu patrão sempre contou comigo e, portanto, vai continuar a contar. Bom, esta foi a parte que nos desagradou. E claro, foi aquela parte em que pensamos, muito bem, uma ruptura muscular, dor na face posterior da perna, incapacidade funcional do membro, dificuldade em apoiar o pé, dificuldade na marcha, e o senhor quer simplesmente saltar do caminhão e conseguir fechar a lona, é caso para tecarterapia mais osteopatia, pois claro, e deixo-vos a ecografia a 8/4/2022. Portanto, a 8/4, cá está, ruptura do músculo gastrocnêmio interno com cerca de 12 cm de extensão longitudinal e cerca de 7 mm de diâmetro em profundidade. Relativamente à tecarterapia, aqui socorremos numa fase muito inicial, porque este utente teve uma regressão do edema bastante rápida, curiosamente, porque ele continuou a atividade. Obviamente que também nos socorremos de ligadura de suporte, em específico para a ruptura muscular. De qualquer das formas, ele continuou a sua atividade, o edema regrediu substancialmente bem, portanto, numa primeira fase utilizamos capacitivo, numa modalidade de 1200 Hz, entretanto, segunda sessão descemos para 1000 Hz, e à terceira sessão começamos a utilizar o modo resistivo, sempre no sentido, obviamente, da união das fibras, e com uma frequência de 470 Hz. E creio que em termos... falta-me dizer se usamos térmico ou atérmico. Numa fase mais inicial, usamos o atérmico, e numa fase subsequente, utilizamos térmico. Não chegamos ao hipertérmico com este utente. Subimos sim,
no térmico, mas sem hipertermia. Bom, relativamente à segunda ecografia, pedia que só que deixassem na ecografia, por favor. Na segunda ecografia, poderemos verificar uma diminuição para uma ruptura residual de 25 milímetros e com uma extensão de 3 milímetros, a qual o médico imagiologista assumiu como não sendo propriamente significativa e na qual o paciente também não apresenta qualquer tipo de limitação funcional e pronto, continua caminista como gosta, sem ter sequer interrompido a sua profissão. Posto isto, gostava de, agora sim podemos passar, gostava que depois deste webinar e relativamente ao uso da decarterapia como coadjuvante da osteopatia, ficássemos aqui com 4 ideias que me parecem fundamentais. E a primeira é respeitar o ritmo do utente e as suas especificidades. Eu creio que é muito importante, tendo nós um aparelho que nos permite parametrizar da forma que permite, ou seja, isto é, nos permite controlar de forma tão distinta e também tão eficaz diferentes parâmetros para diferentes fins, creio que é muito importante que sejamos capazes de respeitar aquilo que o utente nos vai dando como feedback, se está quente, se está frio, porque muitas vezes nós temos a noção de que, ok, eu quero usar um modo hipertérmico, mas para o paciente pode ser confortável e, portanto, eu acho que devemos ser claramente apologistas do conforto do paciente e, na minha humilde opinião, a decarterapia é um aparelho desenhado também para o conforto do utente e por isso acho que também devemos respeitar esta linha de conforto e, obviamente, respeitar qual é a evolução do utente e também as suas especificidades e, por isso, estar atentos àquela que é a linguagem verbal do utente, aquilo que ele nos diz, mas também não verbal, porque muitas vezes temos utentes que nós estamos a trabalhar, até mesmo, por exemplo, com o resistivo, e se estiver um bocadinho mais quente, ou eles vão-nos dando alguns sinais com o olhar e obviamente, também devemos claramente socorrer-nos do medidor de temperatura para termos esse feedback. No entanto, não devemos também ignorar aquilo que o utente nos diz. Depois, usar a parametrização que a decarterapia nos dá como um golden point para a nossa profissão e para a nossa atividade clínica e, obviamente, se temos dúvidas, como também já o fiz, quer em formação, quer fora dela, socorrermos da formação da decarterapia, que por acaso estou a precisar de renovar, partilho, e socorrermos também do grupo do WhatsApp que está disponível com diferentes profissionais da área e que normalmente estão sempre prontos a dar todo esse apoio. Por último, deixar-vos com este princípio da bioética, prima non nocere. Na verdade, enquanto osteopatas e com o uso de qualquer ferramenta, seja a decarterapia como coadjuvante ou qualquer ferramenta que possamos usar, primeiro ter sempre em mente que antes de qualquer tratamento devemos pensar em não causar qualquer tipo de dano ao paciente ou qualquer tipo de prejuízo e daí dizer que é muito importante respeitar o ritmo e a especificidade de cada paciente. Não vamos recuperar todas as tendinopatias num tempo muito curto, nem num tempo muito longo, nem num tempo médio. Não vai ser para todos igual. Estes resultados que aqui estão também não acontecem sempre assim. Também temos maus resultados. Obviamente que eu escolhi trazer os bons, não poderia ser de outra forma. Mas quando eu digo também temos maus resultados, primeiro porque o mindset de cada paciente também é diferente e há pacientes que são muito empenhados e estão juntos connosco naquilo que é o atingir dos objetivos do seu tratamento e, portanto, trabalhamos com eles a persistência na terapêutica e eles trabalham connosco esta persistência e alcançamos objetivos. Outros que não, e está tudo bem, mas creio que este princípio da bioética deve ser sempre, sempre, sempre respeitado, seja com qualquer decarterapia, seja com qualquer outra coadjuvante do tratamento de osteopatia. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Muito obrigada. Podem passar. Espero que tenham gostado da apresentação e que tenha sido uma boa partilha de informação. Cá estarei também para ouvir os restantes colegas e para recolher também mais informação. Obrigada e obrigada pelo convite. Obrigado nós, Elizabeth. Penso que foi muito bom, não só os testemunhos, o teu testemunho, mas também o testemunho dos teus pacientes. E é sempre bom ter esses testemunhos, não só da redução da dor nos pacientes, mas também como o ganho de amplitude, mobilidade e essencialmente também poderem retomar a sua atividade diária sem dor, portanto não terem essa limitação, e isso é obviamente muito importante também a nível psicológico para os vossos pacientes.
Elizabeth, temos só aqui algumas questões que eu ia pedir aqui o Mazdinha para responder. Claro. Em primeiro lugar, a Diane Brito pergunta aqui, em caso de ter edema associado à tendinopatia, se usas o modo atérmico, mas em termos de capacitivo ou resistivo, qual seria o mais indicado? E deixa-me só aqui, porque ela depois também pergunta por ser uma patologia do tecido mais profundo, se não usarias antes o resistivo. Eu tinha respondido que no caso dos edemas normalmente usa-se o capacitivo, porque é aplicado em tecido mais vascularizado, o capacitivo, portanto o resistivo é mais para tecido conjuntivo, menos vascularizado, mas portanto a questão dela é relativamente, portanto, ao edema numa tendinopatia, do que é que utilizarias então, capacitivo ou resistivo? Então, na verdade, e para ser muito sincera, todos nós sabemos que tendinopatias nós apanhamos claramente mais ou maioritariamente em ombro e a descrição imagiológica é quase sempre diferente e ainda bem para nós, ou seja, normalmente vem-nos descrita como sendo uma tendinopatia ou sendo efetivamente uma tendinite ou sendo uma tendinossinovite. Bom, quando eu tenho uma tendinossinovite associada, independentemente de eu ter uma tendinopatia num outro tendão qualquer, quando dentro do mesmo bolo eu tenho uma tendinossinovite, a minha experiência clínica diz-me que eu tenho melhores resultados quando eu começo por usar o capacitivo e com frequências mais altas, 1000 Hz ou 1200 Hz, tipicamente 1000 Hz. Quando eu tenho, no caso, tendinopatias, como todos nós sabemos, significa que nós já temos certas lesões no tecido, isto é, ou poderemos ter pequenas micro-rupturas no tecido, e portanto, aí eu já não começo com o pensamento de eu vou usar o capacitivo para drenar, nem sempre, porque se o paciente não tiver grande limitação de amplitude e não tiver grande dor e tiver mais rigidez do que dor, aí eu opto por começar, portanto, opto pelo resistivo como eleição, digamos assim, estou a falar de eleição. Obviamente que nós vamos usar capacitivo e resistivo nos diferentes tratamentos, estou a dizer em termos de eleição, não é? No primeiro caso, normalmente faço a eleição do capacitivo para a primeira abordagem, neste segundo caso, numa tendinopatia em que, como dizia, eu tenho menos dor e um bocadinho mais de rigidez e mais limitação no movimento, eu faço como eleição a eleição do resistivo, claramente. E depois, obviamente, poderemos trabalhar a 400, 470. Eu tenho mais como prática comum e da minha experiência em termos de resultados, 470 Hz. O facto de escolher térmico ou atérmico também decido de acordo com isto, ou seja, se eu tenho mais rigidez e alguma limitação funcional, mas tipicamente sem dor e sem quadro inflamatório, obviamente eu vou usar temperaturas um bocadinho mais elevadas, sem, no entanto, chegar à hipertonia. Se tenho quadros com mais dor, com limitação de amplitude, mas não tanto uma limitação por rigidez, mas sim uma limitação dolorosa, e claro que depois aqui, obviamente, depende muito se eu estou a falar nos primeiros graus de movimento, do 0 aos 90, sabemos todos nós que tenho um grande compromisso da glenomeral. E se tenho um grande compromisso da glenomeral e sei que tenho ali tecidos que são fortemente suscetíveis à inflamação, obviamente que eu vou proteger-me e mesmo usando um resistivo, vou usá-lo não em atermia, mas num térmico mais baixo, mesmo que estejamos a falar de uma tendinopatia. Se por acaso estou a falar de uma distensão da acromioclavicular que está mais comprometida em amplitudes mais superiores, tipicamente até aos 120 graus, ou ali acima dos 90, é isto que normalmente nos surge, não é? O paciente limita nesta amplitude. Aqui sim, obviamente, já posso usar um capacitivo que não me respeita, entre aspas, tanto a inflamação, porque sabemos que já não tem tecido também que responde de uma forma tão vigorosa ao calor, como é muitas vezes um supraespinhoso, um infraespinhoso, que já tem, coitado, tanta dificuldade em passar as estruturas que tem que passar anatomicamente. Não sei se respondi, não sei se foi claro, ou se quer acrescentar alguma coisa. Eu penso que sim. Pelo menos eu percebi, acho que foi perceptível, mas também, se não, a colega irá novamente colocar aqui mais alguma questão. Temos aqui Claro. só mais algumas questões. O colega Afonso Sousa pergunta relativamente ao caso do quisto de Baker,
se depois foram feitos alguns exames complementares para reavaliar o quisto Becker. Portanto, se tens alguns resultados, alguma evidência, depois na melhoria, na redução do quisto Becker. Sob o ponto de vista... Atenção, isso teve alguma regeneração, está bem? Ok. Relativamente ao quisto Becker, não tenho, porque este caso é relativamente recente. Posso-vos dar a data do exame realizado, ou seja, ele foi feito a 28 de 3 de 2023 e esta paciente teve alta esta semana. Aguarda o pedido de exames pela MGF, ou seja, basicamente esta paciente vai repetir ecografia, ou melhor, se puder, ela vai repetir ressonância. Agora, posso-vos dizer que a ressonância, deixem-me só aqui consultar as datas, desculpem, só um pouquinho. Queria dizer que a ressonância ao surgimento do quisto de Becker, e eles não o descrevem, sendo que a ressonância é feita a 4/5. Ou seja, estes exames que eu vos apresentei aqui, portanto, quando a senhora recebe a ecografia, a 28 de 3, esta ecografia descrevia um quisto de Becker com cerca de 30 por 10 milímetros. Ela iniciou de imediato tratamento connosco com ecografia. Aquilo que eu fiz foi enviar uma carta à sua médica de família a solicitar o pedido de ressonância, porque não tinha segurança relativamente à abordagem do menisco. Ou seja, a ecografia não é clara, ou seja, a ecografia diz que suspeita-se efetivamente da heterogeneidade do corpo do menisco, mas não é clara relativamente à heterogeneidade e ao ponto de extrusão. A ecografia diz-nos com ligeira extrusão do mesmo e diz-nos a correlacionar com eventual lesão meniscal, mas que é de difícil valorização por este método. E assim sendo, solicitei à médica de família, que concordou em pleno, felizmente, o pedido de uma ressonância. E a ressonância chega-nos a 4 de abril, portanto, 4 de maio, peço desculpa, a 4 de maio. Portanto, quando a ressonância nos chega a 4 de maio, nós já tínhamos tratamento feito desde março, portanto, desde 28 de 3 de março. E a ressonância, efetivamente, não faz alusão ao quisto de Becker. Não sei qual é que foi, efetivamente, o resultado, mas do que eu vejo em termos de ressonâncias, normalmente elas são sensíveis e já vejo ressonâncias sensíveis ao quisto de Becker, portanto, ou seja, em que me apresentam, mas também é uma excelente pergunta. Digam-me vocês, colegas, se alguém recebe ressonâncias que não sejam sensíveis ao surgimento de quisto de Becker e que só tenham esse resultado por ecografia, porque se assim for, é uma boa questão para agora a médica de família não solicitar ressonância, que seria o método de eleição para a avaliação da ruptura do menisco, mas solicitar eco também como coadjuvante. Não me importa saber a opinião dos colegas, até agradeço. Claro, é bem-vindo, partilha. Olha, claro, é uma excelente pergunta. Exato. Vamos esperar que alguém coloque aqui, tu depois também consegues ter acesso aqui às questões e às respostas. Ao colega, estes são os dados que tenho, ok? Não tenho ainda os dados, portanto, aguardo que a paciente agora faça novos exames. Temos só aqui mais duas questões rápidas, uma é da Andréa Ramos, que pergunta, portanto, no caso anterior do ombro, tínhamos uma componente metabólica envolvida com as calcificações, qual o tempo de tratamento? Esta questão do tempo é sempre... Mas, ok, sim, tens razão, por acaso eu não respondi nas parantes, isto era muita coisa, para o tempo, para meia hora. Ok, exato. deve ter ultrapassado, não é? Bom, sem problema. Relativamente ao tratamento do ombro, falam-me, portanto, das calcificações do supraespinhoso e do subescapular, calculo. E a questão é, peço desculpa... portanto, tínhamos uma componente metabólica envolvida com as calcificações, qual o tempo de tratamento? Ok, então é assim, relativamente ao tempo de tratamento específico, não sei se a colega está a perguntar, o tempo de tratamento específico da tecaterapia... Ou quantas sessões, não é? Pois. Ok. 30 minutos. Numa primeira fase, a utente realizava um tratamento de osteopatia na semana, mais um tratamento de tecarterapia, sendo a tecarterapia de 30 minutos. Numa fase seguinte, portanto, isto teve a duração de cerca de mês e meio. Numa fase seguinte, a paciente passou a realizar o tratamento
de osteopatia e tecarterapia em semanas separadas, ou seja, uma semana fazia osteopatia, na semana seguinte fazia o tratamento de tecarterapia. Entretanto, ela estava já a recuperar quando, infelizmente, faleceu a mãe, portanto, entrou num período de luto da mãe e não veio mais a tratamento. O que fez com que, obviamente, recomeçássemos um pouco o tratamento a quando do regresso e prolongou um pouco o tratamento. Mas pronto, a tecarterapia, dizer que foi sempre num tempo de 30 minutos e que o tempo de recuperação desta utente para chegar ao último filme que vocês viram foi de 6 meses, tendo em conta o período de pausa. assim que esteve parado. Exatamente, certo. Okay. O Afonso Sousa pergunta aqui também, só mais uma questão, no caso da ruptura muscular daquele senhor do camionista, mais ou menos quantas sessões conseguiste ter essa melhoria com a TK? No caso do senhor camionista, olhem, eu vou ser sincera, eu não fiz o levantamento das sessões em concreto, ou melhor, na sua totalidade. Tenho presente as datas e tenho presente o número de tratamentos que ele fazia semanalmente. Dizer-vos que este caso foi todo delineado por mim em termos de tratamento, mas foi de total responsabilidade do atendimento da minha colega, daí eu não tenho presente, está bem? Não é desculpa que eu devia ter contabilidade, ok? Não De faz qualquer mal. das formas, vou dizer-vos que a primeira ecografia foi feita a 8 de abril e a segunda ecografia data de 7/10. Os tratamentos eram feitos uma vez por semana, salvo quando o senhor fazia viagens de médio curso, médio e longo curso, não vinha à sexta-feira e, portanto, não havia tratamento semanal, mas sim, não havia tratamento uma vez por semana, mas sim na semana seguinte. Portanto, temos aqui um período de abril a outubro para a recuperação desta lesão. Portanto, maio, abril, Sim, maio, sensivelmente 6 meses, perto de 6 meses, certo. sendo que nem sempre vinha, não é? Exatamente, portanto, estamos aqui a falar de algum número de tratamentos, portanto, 4, 8, 12, 16, estamos a falar de cerca de 25 tratamentos. Como nem sempre vinha, portanto, ok, este será o valor em polado, ok? Ok. Bom, Sofia, da tua parte penso que está tudo. Muito obrigado mais uma vez pela tua E participação. desculpem só dizer isto, 25 tratamentos, mas não só tecarterapia, ok? Ou seja, eles normalmente são intercalados com osteopatia, ok? Exato, ok. Só Fizeste fazer bem. aqui esta ressalva, está bem? Desculpem. Sem problema. Sofia, mais uma vez, então, obrigado pela tua Elizabeth. participação e por ajudares aqui. Desculpa, Elizabeth, já estava aqui a ver a Sofia. Pela tua participação e também por ajudares aqui a responder a estas questões. Vou então passar aqui a palavra à Sofia Caeiro. Portanto, a Sofia é osteopata, é licenciada pela Cruz Vermelha de Lisboa, é também vice-presidente da AIO, da Associação Independente de Osteopatas. Portanto, Sofia tem a Clínica Imagem da Saúde nas Cabanas de Palmela, aqui bem pertinho de nós. E, portanto, Sofia, chegou a tua vez, tudo bem? Como estás? Boa noite a todos, boa noite aos presentes e aos participantes. Pronto, posso começar, não é verdade? Sim, mas falar do teu caso e da esclerose múltipla. Sim. Antes de partilhar a tela, queria agradecer a todos e agradecer o convite também. Vou ser breve, uma vez que já foi dito muita coisa pelos colegas e acho que não vale a pena estarmos a repetir algumas das informações, salvo a exceção algo que tenho para apresentar em termos de método e de TECAR. Queria também dizer que, de facto, trouxe um tema um bocadinho mais diferente, além do musculoesquelético, no sentido de que, pronto, na sua globalidade ou na sua maioria é tratada a parte da musculoesquelética, nós tratamos também, neste caso pessoalmente, a parte mais de doenças raras, autoimunes, neurodegenerativas e que também a TECAR, portanto, é feita à parte, sim, e é feita também pelo nosso fisioterapeuta na nossa Clínica Imagem da Saúde e muitas vezes o que acontece é como a Elizabeth estava a dizer, portanto, na mesma semana pode ser feito pelo fisioterapeuta a TECAR e depois vem para nós para fazermos portanto, o tratamento osteopático. Vou compartilhar a tela.
Vou tentar aqui. Portanto, neste caso, portanto, é esclerose múltipla, aqui o que eu trouxe para vos falar um pouco, e a articulação do joelho. Eu não vou ser muito anatomista em relação a esta questão da esclerose múltipla e a articulação do joelho, uma vez que o intuito aqui é explicar um bocadinho os nossos resultados relativamente à TCAR terapia, e uma forma muito específica, de acordo com uma doença rara que também utiliza um bocadinho aqui dos benefícios da TCAR terapia. Relativamente à TCAR, os benefícios na sua globalidade na nossa clínica, que é isso que temos como experiência, é um bocadinho a todos os níveis. Conseguimos ter muitas patologias, quer seja de carácter crónico, agudo, portanto aqui conseguimos ver sempre a partir mesmo até da primeira sessão muitos benefícios, e de formas de raciocínio diferentes, quer seja dinâmico, quer seja estático, temos sempre muitos resultados positivos, logo como refiro, desde a primeira sessão, e até mesmo o caso que trouxe é de uma primeira sessão. Os diversos manípulos que nós utilizamos, quer seja fascial, quer seja resistivo, quer seja capacitivo, eles são todos utilizados, relativamente dependente do que nos aparece na clínica, de facto temos sempre, e volto a referir, logo resultados a partir da mesma sessão, portanto, ou seja, como também a Elizabeth e o colega que nos apresentaram aqui os seus resultados, e os testemunhos realmente, como podemos ver também anteriormente pela apresentação anterior, que realmente a abordagem é logo positiva também. E o tempo de tratamento, realmente conseguimos perceber que, portanto, vai variar da situação em questão e também daquilo que nós pretendemos com a TCAR. A TCAR na imagem da saúde é um complemento, é utilizada por todos, portanto nós somos 2 osteopatas e um fisioterapeuta, portanto todos nós utilizamos a TCAR, quer seja a dar seguimento ou quer seja na própria, neste caso com o fisioterapeuta, ele utiliza a fazer as mobilizações especificamente com ativas, com o capacitivo e o resistivo. Facial também já vamos inventando, entre aspas, um bocadinho, sendo um bocadinho fora daquilo que é o padronizado, para podermos ter ainda mais resultados. Portanto, aqui algumas experiências com a autorização dos pacientes, no sentido de percebermos e utilizarmos também de forma adaptativa a TCAR, e realmente sai aqui um bocadinho fora deste contexto patológico em si, de cronicidade, que de alguma maneira até é crónico na mesma, mas de uma forma neurodegenerativa, que é esta patologia, a esclerose múltipla. Porquê a esclerose múltipla? Porque, de facto, em conjunto com a SPEM, que é a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, percebemos que a necessidade da equipa multidisciplinar é necessário a intervenção da terapia manual. Que mais e melhor podíamos ter, além das nossas mãos, complementar um pouco aqui com a TCAR terapia, que já vos explico como é que nós utilizamos o raciocínio aqui na esclerose múltipla. Só em um enquadramento, portanto, esta patologia é uma doença de carácter inflamatório crónico, como eu há pouco estava a dizer, neurodegenerativo, do sistema nervoso central, é autoimune, afeta milhões de pessoas em todo o mundo, tem a prevalência em ambos os géneros, mas de facto as mulheres apresentam mais diagnósticos neste campo, caucasianas. Portanto, há alterações cognitivas, sensoriais, viscerais, motoras. Isto porquê? Porque o nosso diafragma, neste caso em enquadramento com a esclerose múltipla, é o primeiro músculo e um dos principais a ficar hipotónico.
E com isto a grelha costal, quer seja os intercostais, também ficam hipotónicos, não é? Portanto, toda a parte respiratória é das primeiras coisas que vão ficando hipotónicos. Onde aqui, como digo, o secundário progressivo é um dos estadios. O primário e o secundário progressivo são dos estadios mais contínuos e mais crónicos relativamente aos sintomas desta patologia. Com esta fraqueza, portanto, temos aqui, além das complicações respiratórias e de todas estas questões, portanto, levam ao óbito destes pacientes. Com isto, pretendo-vos informar também, não sei se têm esse conhecimento desta patologia, sendo rara na mesma, existem ainda alguns números de 4 dígitos em Portugal, não anuais, mas no momento estamos a contar com 5.000 pessoas inscritas na CPEM para que possam utilizar, por exemplo, do nosso estudo que está a decorrer, e com isso nós, anteriormente ao estudo, fizemos algumas adaptações e algumas inserções aqui, portanto com a TECAR também inclusive, para percebermos as técnicas aplicadas, o que é que nós poderíamos efetivamente ter para a melhoria destes mesmos pacientes. Provavelmente a TECAR até poderá ser mais para a frente utilizada no próprio estudo, numa vertente ou numa fase mais à frente. Para já utilizaremos apenas a nossa terapia manual com uma técnica que se chama recoil do diafragma e adaptado a estes mesmos pacientes. Mas, no entanto, posso-vos dizer que a TECAR, utilizando, portanto, um dos programas mais simples, que é a descontração muscular, portanto, trabalhando aqui pelos pilares do diafragma, portanto, com mobilidade do tórax, juntamente com os manípulos, quer seja passivo, quer seja ativo, portanto, para que nós pudéssemos drenar, utilizar a descontração e também a posteriori, juntamente com o fisioterapeuta, de facto, poder nos ajudar, portanto, nesta equipa multidisciplinar, onde nós logo desde a primeira sessão conseguimos perceber que o paciente tinha uma continuidade de, portanto, mobilidade, maior mobilidade, portanto, menos a parte rígida, espástica, que acontece com esta neurodegenerativa dos axónios do neurónio, portanto, deste processo de desmineralização. Este paciente portanto, como indica aqui, é acompanhado pela equipa multidisciplinar, com diversos raciocínios, sempre numa ativação da musculatura para que nesta neurodegenerativa muscular, desta hipotonia que acontece por consequência, se possa ativar, portanto, ou seja, ir contra aquilo que é esta esclerose múltipla e, de facto, conseguimos logo bastantes resultados. Por acaso nunca foi feito um estudo logo de exame antes e depois, mas conseguimos perceber pelos sintomas das pessoas e pela duração de que elas melhoram quando nós utilizamos durante esse ano, antes do estudo, que realmente havia uma melhoria, quer seja dos membros inferiores. Aqui temos que sair um bocadinho fora da caixa na utilização da própria TECAR e utilizamos realmente maior e mais tempo o capacitivo que o próprio resistivo muitas vezes, depois íamos percebendo o que é que o paciente se sentia bem, pronto, íamos aqui um bocadinho à descoberta desta questão, mas utilizamos da forma que nós utilizamos nas patologias que já foram nomeadas, portanto, e aqui de facto os testemunhos são de maior tempo de mobilidade, foi o que fizeram de referência. Articulação do joelho, portanto, nestas duas imagens trago-vos aqui um paciente que é, portanto, eu vou aqui um bocadinho atrás, portanto, profissão marinheiro, tem 33 anos, ativo nas suas AVDs, na sua vida cotidiana, peço desculpa, e realmente do sexo masculino, 85 quilos, 1,64 m, um bocadinho acima do peso que realmente é para ter muito mais mobilidade, mas pronto, mas também tem os grupos musculares são de facto um bocadinho mais exuberantes e pesados. Relativamente a esta questão, portanto, ele é queixoso há 3 meses, chegou ao nosso consultório recentemente, portanto, com uma sessão apenas, e trago este paciente porque, mais uma vez digo, portanto, logo na primeira sessão percebemos logo esta melhoria. É um paciente que está a ser acompanhado pela fisioterapia e para nós também.
Relativamente à parte da osteopatia, ele é visto como um todo, que eu já vos mostro aqui um bocadinho da imagem para que vocês possam compreender. É feito, portanto, ou seja, aqui, voltando um bocadinho aqui às queixas do paciente, 5, 6 em estático, pela escala de EVA, 9 em movimento, mas não tem perda de força. O que ele se queixa realmente é quando está ativo na sua atividade laboral, portanto, a oscilação do barco faz realmente uma reprodução de dor pela parte do prato tibial, onde está realmente esta fratura que nós vemos. Vou voltar atrás, portanto, nesta mesma imagem, na imagem inferior. Esta questão aqui é uma questão que é uma ressonância e, de facto, tem aqui edema, portanto, ele é apresentado aqui com um pouco significativo edema. Relativamente a esta fratura, portanto, porquê 3 meses, para vos explicar aqui, porque o paciente pensava que era apenas uma dor, mas foi-se agravando. Foi a fazer uma prensa, a primeira vez que sentiu esta dor, uma dor tipo picada, depois ia e voltava, por vezes sentia uma sensação de queimação, nomeadamente à subida das escadas, mas também tem a ver com a postura que acaba por adotar mais descontraída ao subir as escadas, e percebia que se corrigisse de alguma maneira, em algum movimento específico, diminuiria a dor, mas mesmo assim continuava sempre lá presente. Portanto, dentro da sessão de fisioterapia é feita uma correção mecânica do próprio joelho e de tudo o que é cadeias envolvidas, a que já vos mostro a imagem, e a tecar-terapia, o resistivo, capacitivo e o fascial. Portanto, aqui o nosso fisioterapeuta utiliza estas 3, portanto, em sessões diferentes, com um plano efetivamente feito, e realmente nós damos também um pouco de continuidade pela abertura do próprio joelho, como vocês conseguem ver aqui. Portanto, há uma posteriorização da tíbia relativamente a esta posição do fémur, e realmente há um estreitamento do espaço entre o fémur e a tíbia, e realmente eu teria mais imagens, mas como isto é uma questão mais de explicar o nosso resultado com a TECAR, também não me preocupei assim tanto em vos trazer assim tantas imagens quanto isso, mas aqui dá também para perceber que realmente há um estreitamento deste espaço, e que nós, enquanto osteopatas, tratamos aqui um bocadinho mais numa visão global, e damos mobilidade e aberturas também, onde são necessárias essas aberturas, tal e qual como os colegas anteriormente disseram. A articulação do joelho não é só joelho, é um bocadinho de tudo. Mas, de facto, aqui a fisioterapia incide mais pelo joelho e nós incidimos um bocadinho por tudo. Embora nós façamos também sessões, muitas vezes acontece na mesma semana a seguir da TECAR, para que possamos ter essa mais mobilidade e essa facilitação na aplicação das técnicas. Este nosso paciente, portanto, aqui, portanto, tem aqui, vocês estas 3 imagens conseguem perceber algumas alterações das posturas, diferenças, não é? Simetrias, pronto, é tudo numa visão osteopática feito um tratamento, juntamente com o nosso fisioterapeuta, que faz esta recuperação também específica, e não haja a perca desta musculatura. Mas isto é interessante compreender um bocadinho esta posição do joelho, a diferença de cor, pronto. Há aqui estas alterações que são trabalhadas. E, portanto, nós trabalhamos aqui um bocadinho a articulação a 400 e na área mais muscular a 470 Hz. Portanto, aqui um bocado nesta profundidade. Trabalhamos também na fratura aguda e subaguda. Portanto, eu estou aqui a misturar um bocadinho, entretanto, com o que o fisioterapeuta faz e com aquilo que nós fazemos, neste caso, na sessão isolada. Portanto, o que o capacitivo utilizamos mesmo especificamente na articulação afetada e com a duração dos 5 minutos. E o resistivo na musculatura entre 10 a 15 e ligamentar, portanto, trabalhamos toda esta zona. Isto pode acontecer em certas situações, em certas sessões neste plano, em que é uma perna por inteiro e lombar, muitas vezes quadricípite,
portanto, dependente daquilo que é feito a nível de recuperação muscular, nós adaptamos aquilo que é necessário e vamos sempre utilizando portanto, aquilo que o paciente nos fala acerca da própria sintomatologia, portanto nós guiamos-nos muito por aí. O modo térmico e térmico, portanto aqui o térmico 3 graus Celsius e o térmico a 1 grau, portanto nós trabalhamos também neste conforto do próprio paciente e também se a articulação traz ou não a temperatura de processo inflamatório ou não, nós adaptamos realmente nesse sentido, portanto isto já tem aqui algumas sessões de fisioterapia e de recuperação, no entanto, de osteopatia apenas existiu 1,5, porque entretanto o paciente teve que abandonar a meio da sessão por questões laborais. Nós o que tentamos a nível isto é um bocadinho de tudo, não é? Melhorar a vascularização, a drenagem dos tecidos, a recuperação dos tecidos. Percebemos sempre que a tecarterapia, além de tudo aquilo que nós já falámos anteriormente, portanto, recupera um número de sessões, portanto, em vez de ser 6, se calhar 4, portanto, isto é um número, portanto, globalizado de algumas outras questões que nós já trabalhámos a nível do joelho, mas, no entanto, conseguimos perceber esta questão que é complementar da tecar-terapia. Pronto, neste caso, volto às imagens, não temos ainda uma nova ressonância, o paciente vai no final do mês solicitar novo exame para que daqui a mais ou menos 3 meses a 6, com a carta que se faz acompanhar ao fisiatra, também possamos fazer novo exame e avaliar entre nós os três, portanto, nós osteopatas, relativamente à fisioterapia, fisiatra e com alguma intervenção em simultâneo aqui do ortopedista que inicialmente interviu nesta questão. Pronto, da minha parte, eu espero que tenha sido um bocadinho não exaustiva, portanto eu tentei simplificar ao máximo esta questão da utilização da tecar, quer seja na esclerose múltipla, quer seja na articulação do joelho, um pouco de como nós utilizamos. Portanto, o intuito aqui era explicar que realmente a tecar faz parte da nossa vida cotidiana, diária, digamos assim, a tempo inteiro, e faz todo o sentido a utilização da tecar em complemento com os nossos tratamentos de osteopatia, como já foi também dito anteriormente. Portanto, não há muito mais a acrescentar, acho que este webinar é muito completo relativamente a esta questão, por isso acho que está tudo e é isto mesmo. Torna-se um complemento viciante não só para vocês, mas também para os pacientes, também pela redução da dor e pelo conforto que dá, certo? Olha, Sofia, tenho aqui só 2 questões daqui de alguns colegas que gostaria de colocar. Aqui o colega João Espada coloca aqui uma questão, porque é que iniciarias com o resistivo, no caso da questão da articulação do joelho? Não fiquei com essa certeza, mas deves ter mencionado. Portanto, aqui numa forma globalizada, no joelho nós utilizamos o programa e neste caso até é mesmo o fisioterapeuta que faz essa utilização maior que nós, neste caso em termos de osteopatia, nós utilizamos o benefício que vem da osteopatia e daquilo que ele utiliza na verdade. Embora nós utilizamos o programa que está muitas vezes na própria máquina, utilizamos esse programa, mas depois alteramos um bocadinho mediante aquilo que nós temos em termos de patologia em si do joelho, porque isto podem ser imensas coisas e portanto, é como digo, portanto, se for uma questão de inflamação, nós temos de trabalhar no atérmico, o fascial mediante o raciocínio, pronto, isto é muito... às vezes temos que trazer um caso clínico específico, articular mesmo, para nós conseguirmos... saber o que utilizar especificamente. Portanto, aqui o que eu fiz foi tentar um bocadinho vos explicar como é que nós funcionamos em termos de clínica, porque nós osteopatas trabalhamos mais aquilo que é a terapia manual, utilizamos o benefício. Não quer dizer que a gente não esteja a par daquilo que o fisioterapeuta faça. Neste caso aqui, utilizamos o capacitivo relativamente à parte da articulação específica, articulação
osso, portanto, rótula, tíbia, fêmur, portanto, naquela zona toda da pata de ganso também utilizamos muito essa parte do resistivo. Eu quando digo utilizamos o resistivo é figurativo, o programa pode dizer que é o Capacitivo ou resistivo, primeiro exato. e o resistivo a seguir, portanto, aqui o que eu quis dizer e enumerar foi realmente porque é que nós utilizamos o capacitivo nesta zona e o resistivo na outra zona, pronto, era isso que realmente eu queria fazer mais referência, porque utilizamos, dentro dessa maneira, não utilizamos o capacitivo, portanto abrangemos a área toda e o resistivo abrangemos a área toda, não, quis fazer essa referência de um nesta zona e o outro na outra zona, pronto. Desculpa, Sofia, eu vou só tentar aqui complementar com o feedback que eu tenho da parte dos nossos formadores, por exemplo, nas gonartroses do joelho com o edema associado, aquilo que eles me transmitem, por exemplo, quando o edema é muito exacerbado, ok, eles começam com o capacitivo, a térmico, frequência mais alta, para ajudar a drenar logo, ou seja, o primeiro objetivo deles passa por ser drenar aquele edema, obviamente para dar mais conforto, mais mobilidade ao paciente. Agora, se o edema não for assim tão grande, tão exacerbado, eles começam logo diretamente a trabalhar com o resistivo, logo na primeira sessão talvez não associem logo ao movimento, mas depois começam a associar ao movimento, porque obviamente depois o edema é uma consequência da gonartrose e trabalhando na gonartrose o edema depois é absorvido. Portanto, É um agora pouco quando isso, temos... é um pouco isso, Nuno. Nós utilizamos isso mediante também aquilo que nos é apresentado pelo paciente, não é? E a gente adapta muito esta questão. Por isso faço das tuas palavras as minhas em termos de resposta, sim. Exato. Olha, a Andrea coloca aqui uma questão, só não percebi aqui uma parte. Ela diz que sendo que tínhamos aqui um cardinal, não percebi se é uma ruptura, houve tempo de repouso ou foi logo iniciado tratamento e terapia manual? Foi logo Não sei utilizado, se não... sim. Ok. Foi logo utilizado o tratamento e terapia manual, ou seja, não houve tempo de fratura. Ok. Sendo que tínhamos uma fratura, houve tempo de repouso ou foi logo iniciado tratamento e terapia manual? Exato, Mas sim. O fisio iniciou logo esse processo. portanto, não tens aí uma noção em termos de quanto tempo após a fratura é que iniciaram? Não, porque eu apanhei um bocadinho o doente mais à frente, por isso não vos consigo muito bem explicar e também Precisar. esta questão, pronto, infelizmente não consigo vos explicar um pouco melhor, porque era suposto ele vir comigo, o nosso fisioterapeuta, mas infelizmente ele está a trabalhar neste momento e Ok. não conseguiu vir. Eu também tenho esse feedback e, portanto, sei que mesmo nestes casos é logo iniciado numa fase muito aguda o tratamento, portanto não tem que estar aqui a dar uma semana ou uns dias de Não, sei que foi recuperação logo para ao depois início logo, começar. sim. Portanto, desde que o paciente, desde que Percurso consigam pela obviamente ficar no paciente, sim, exatamente. começam logo a trabalhar. Exato. Podem, obviamente, até trabalhar de forma pulsátil, numa fase mais aguda, ou se houver alguma dor, mesmo com o tratamento de TECAR. Portanto, normalmente isso é uma recomendação. Normalmente o TECAR não produz dor, não é? Pelo contrário, mas em casos excepcionais, ou nesses casos, por exemplo, como falamos da fratura, se houver alguma dor com o tratamento, devem passar para o modo pulsátil e aí quase certeza que não haverá dor. Ok? Portanto, Sofia, penso que já não há mais questões. Portanto, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado à Sofia, ao Tiago, à Elizabeth. Acho que foi bastante bom aqui a vossa partilha, casos bastante diferentes. A Sofia também trouxe aqui um caso que também não é tão normal ouvirmos falar, foi muito interessante. Mas pronto, aqui a partilha do amigo Tiago e da Elizabeth também foi bastante boa e os testemunhos. Portanto, uma vez mais, agradecer aqui a vossa presença, o vosso tempo. Não vos roubo mais tempo. Agradecer também a todos os participantes, ok? E na próxima quarta-feira esperamos cá pela vossa presença. Está bem? Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.